Olá, amiga e amigo participante do programa Pensando em Educação. É um prazer acolhê-los e acolhê-las mais uma vez em nosso programa. Este programa, ele pertence à OCIP, a ONG Pira 21. Ele é coordenado pelo Grupo de Trabalho em Educação do próprio Pira 21, mas tem o apoio fundamental da TV Unimep e da Rádio FM de Piracicaba. A CASV, bom, ele vai explicar que é um programa importante, que também é parceiro do sistema da diretoria de ensino. O último congresso que eu participei sobre esse assunto, vocês eram copatrocinadores do congresso, a CASV estava presente, com material e com pessoas. Bem-vindos ao nosso programa, e começando então com o Genésio. Nos dê uma ideia, Genésio, do que é a natureza dessa organização, dessa ONG. Primeiramente, obrigado pelo convite para trazermos aqui um pouco do que é o trabalho da instituição a partir da parceria aí com a educação. A ONG CASV é uma instituição aqui de Piracicaba, cuja fundação é de 1992. Na ocasião, por conta dos dados epidemiológicos ligados à AIDS, a instituição, esse grupo achou por bem constituir uma instituição que olhasse para essas questões. Na ocasião, nascemos como uma ONG AIDS, porém, aí ao longo dos anos, e uma vez que os avanços, a partir da própria militância da instituição, não só em Piracicaba, mas no Brasil como um todo, foi possível incorporar o que eram as reivindicações de uma política pública de atendimento qualificado para as pessoas vivendo e convivendo com a AIDS, a instituição fez uma revisão na sua missão. Hoje nós somos uma ONG de direitos humanos com enfoque na sexualidade. Tratar de direitos humanos é algo bastante amplo, porém nós tínhamos aí enquanto uma especialidade no nosso trabalho na área da sexualidade. Então hoje somos uma ONG de direitos humanos com enfoque na sexualidade. E evidentemente que vocês estão focados na questão da diversidade, que eu acho que é importante que nós enfrentemos, não só como política pública, mas também como projeto educacional, a questão do reconhecimento da diversidade sexual, de que nós todos não nascemos iguais em nada, né? Temos diferenças, e que essas diferenças representam uma questão a ser trabalhada para que as identidades das pessoas possam ser aprofundadas e as pessoas encontrem caminhos de felicidade e de alegria. Bom, primeiro, como nós estamos tratando no programa focado na educação, vocês são parceiros, né, de diretoria de ensino, que cuida do sistema estadual de ensino em Piracicaba. Eu gostaria de saber como é que nasceu essa parceria, como é que vocês se aproximaram do sistema escolar, porque vocês têm, inclusive, projetos piloto, né, na rede. Bem, agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui. Esse é um tema que deve ser levado sempre, eu acho, né, pelos veículos de comunicação. Então, agradecer realmente o espaço, que é bastante interessante. Já nasceu há muito tempo, né, a ideia de se fazer algo entre saúde e educação com esse tema. E isso vem sendo discutido primeiro no nível de ministério, depois da Secretaria de Estado, isso, né? Vai passando por todos os trâmites. Aqui em Piracicaba a gente, né, teve início e andou um pouco, parou um pouco algumas vezes, mas agora a coisa está bem mais concreta, né? Realmente com esses pilotos, nós temos 2 escolas já funcionando e com uma ideia um pouco mais ampla do que existia. A gente vai tratar de tema da sexualidade como construção de cidadania, né? Realmente entendendo que as pessoas precisam se instrumentalizar, né? E tirar essa ideia de que sexualidade é a prática ou o exercício sexual, né? As coisas são totalmente diferentes, né? Sexualidade faz parte do ser humano, né? Você é homem, você é mulher, você é gay, você, né? Você tem uma identidade de gênero, você tem uma orientação sexual e isso você tem, né? Isso não se adquire, isso não é doença, como alguns querem tentar fazer crer. Então, E nem é safadeza. E nem é safadeza, claro. Muito menos, né? Então, tratar do tema com a seriedade que ele tem e tratar com a faixa etária que está construindo a possibilidade do exercício da sua sexualidade, né? Então, isso aqui é o gratificante. E se construiu, então, essa parceria em Piracicaba,
mais fortemente em 2 escolas por enquanto, mas outras estão solicitando, a própria diretoria está estudando, a gente também para ampliar, tentando fazer, na realidade, uma rede, a micro-rede, né, de proteção social daquela região. Então, assim, a gente verifica que políticas públicas, todas elas chegam para a mesma população, elas são feitas para isso, né? Então você tem a política de educação, política de saúde, política de assistência social, de segurança, mas elas não se conversam. É o mesmo público, porém cada um tenta fazer a sua parte sozinho, né? E aí a gente está vendo que é possível juntar. Então tem uma experiência mais forte nisso numa das escolas que traz a saúde, por exemplo, não só o Programa Municipal de DST-AIDS, que está lá no nível central, mas assim aponta quem é que atende aquela comunidade, que é a saúde da família. Então aquela unidade de saúde da família está envolvida também no processo, né? Existe agora, essa unidade, desculpe, a unidade de saúde da família pertence à Secretaria da Saúde do nosso município. Sim, sim. Mas então, são questões essas, por exemplo, a sexualidade ou a prevenção de DST-AIDS, mesmo dentro da saúde, ela não está tão incorporada como a gente gostaria ou as pessoas pensam na atenção básica. Né? Então, até as políticas de saúde, elas têm problema na capilaridade, obviamente também as de educação têm. Claro. E essa integração entre essas políticas públicas na mesma região, quer dizer, cada um enxergando, bom, esse pedaço é meu, aquele pedaço é do outro, mas dá para fazer junto, eu acho que está sendo uma construção muito interessante. Essa que, eu acho que para quem gosta, né, como eu, né, 25 anos na saúde pública e por opção realmente, porque acredito no SUS, tem sido uma experiência muito boa. Deixa eu fazer aqui um parêntese que eu acho de uma importância. Eu sou uma pessoa bem vivida, já tenho, né, a experiência, eu me formei antes do golpe militar. Tem a sabedoria, né, que só vem com a idade. Eu sou pré-golpe militar, quer dizer, quando eu comecei minha vida de trabalho, eu estava num regime democrático outro. Então eu vivi toda essa experiência. Na verdade, com a evolução, inclusive da Constituição de 88, que eu acho uma Constituição espetacular, a gente então assume 2 questões fundamentais: a universalidade da educação e a universalidade da saúde. Claro que são 2 temas difíceis, porque o país é muito grande e não temos recursos para enfrentar de maneira adequada esse processo. Mas no meu tempo, então, de professor da rede pública, havia 1 ou 2 escolas em cada município, escolas estaduais, e não tinha escola municipal. Não havia, não era um projeto do município. E aí quem que frequentava essas escolas? Quem podia, era realmente a elite. E a marginalidade, quer dizer, todas aquelas famílias que não podiam competir às vagas poucas existentes, ficavam à margem, criando analfabetos. Na verdade, a nossa sociedade foi criadora dos analfabetos. Com essa política, você então agora esparrama. Aí, só em Piracicaba nós temos mais de 100 unidades. O que é uma unidade? É uma escola, ou municipal ou estadual. Quer dizer, nós temos em todos os bairros, né, hoje unidades educacionais, completas, com toda com a sua biblioteca, com as suas salas de aula, com seus equipamentos de lazer e esporte. E nós temos também a mesma coisa na área da saúde. Quer dizer, a saúde também, ela está se difundindo os seus equipamentos, as suas unidades, de uma maneira bastante ampla no nosso município. A tal ponto que é possível você ter perto, né? Na maioria dos casos, eu diria, uma escola e uma unidade de saúde. Quase que na mesma quadra. Quase na mesma quadra, que podem se associar e podem operar juntas, até porque, né, vocês têm uma contribuição técnica a oferecer na questão da sexualidade, que é muito importante. Eu perguntaria agora ao Genésio e à Casvi, como é que vocês entram nesse programa educacional do nosso sistema público? Qual é o gancho de entrada? Acho que primeiramente é olhar o quanto as questões de sexualidade, infelizmente, na nossa sociedade ainda é visto como um problema. Uma vez visto como um problema, devemos olhar e ver que possibilidades teremos de enfrentamento. Enquanto uma ONG de direitos humanos com enfoque na sexualidade, é justamente neste escopo que vemos as violações de direitos em torno da sexualidade. Uma vez que ocorrem violações de direitos por conta da sexualidade, cabe a nós, enquanto instituição, pensarmos ações que venham a transformar essa realidade
principalmente contribuindo na criação, na implementação de políticas públicas que venham a transformar essa realidade. E vocês notaram na escola pública alguma situação de quebra de direitos? Porque, claro, não quer dizer que o direito só para 18 anos, né? Sim. Quebra de direitos humanos, que de certo modo, nesse terreno da sexualidade, que passa a ser algo preocupante, que merece atenção da nossa comunidade? Sim, com certeza. De um modo geral, ao falarmos de diversidade sexual, nós estamos falando aí de todas as orientações e todas as identidades sexuais. Parece-nos, num primeiro momento, que a questão da heterossexualidade é algo tido como resolvido, ou seja, que as pessoas, por serem heterossexuais, estamos numa sociedade que enxerga a heterossexualidade como algo naturalizado e as demais orientações sexuais como sendo algo desviante. Mas não. Todos nós que convivemos nessa sociedade, independente da nossa orientação sexual, em maior ou menor medida, somos tolhidos da nossa livre manifestação da sexualidade. Isso vale até para machos e fêmeas, sim, né? Sim, falando aí da heterossexualidade, inclusive. Mas o que nós observamos em grande medida, que são as maiores violações de direitos, acabam afetando, sim, as pessoas de orientação sexual, que nós chamamos aí da homossexualidade, ou das identidades sexuais como transexualidade e travestilidade. São eu essas diria pessoas... desculpe interrompê-lo, Genésio, a gente vai voltar a esse assunto. Eu diria assim que é muito provável que numa comunidade educacional, o que é chamado hoje um dos nossos grandes problemas, que é o bullying, né? Contra pessoas diferentes, os gordos, os negros, os exagerados, quer dizer, na visão da comunidade, os gays, eventualmente as lésbicas, quer dizer, você tem então toda uma diferenciação de minorias que acaba gerando um espaço de desrespeito e de bullying. Voltaremos a essa questão no nosso próxima etapa do nosso programa. Vocês percebem que essa discussão da sexualidade como parte do processo de formação das nossas crianças e adolescentes é fundamental. Fique aí, aguarde a gente por mais um instante, voltaremos em um segundo. Muito obrigado. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Obrigado por nos ter aguardado. Estamos discutindo hoje e as 2 programas a questão da sexualidade como parte da formação das nossas crianças e dos nossos jovens no sistema educacional do nosso município. E estamos verificando que oficialmente existe então um projeto de enfrentamento da questão da sexualidade, não para ensinar as crianças, né, a fazerem sexo, como se fala, porque isso é horroroso, mas para entender e se colocar, se formar diante de uma questão que nos acompanha. A nossa identidade é a identidade também sexual, ser homem, ser mulher, ser homoafetivo, isso é parte da nossa natureza. Nós estamos então constatando que no sistema educacional de Piracicaba nós temos também essa parceria com um grupo que trata pelos direitos humanos, da questão das diversidades, da sexualidade em nossas escolas. Nós não criamos, não é o professor e nem é a instituição que cria a diversidade, ela já existe como parte, né, do próprio processo genético, eu diria assim, do próprio processo da nossa evolução humana. Isso já é algo, não vamos discutir esse assunto aqui porque é algo de uma grande complexidade, mas o fato é que este tema está oficialmente posto em convênio com a diretoria de ensino e organismos que tratam da questão como direitos. Nós estamos vendo então, conversando então com o Genésio, que é um psicólogo e que pertence a essa organização, a CASV, esta
penetração, essa presença da CASV no sistema escolar. Continue, eu te interrompi, continue, Genésio, concluindo então aquela sua reflexão. Ok. Então, diante dessas demandas presentes nos espaços da educação com relação à temática da sexualidade, a ONG CASV, através de um projeto que é denominado Vivendo a Diversidade, procurou a diretoria de ensino apresentando aí uma proposta de atuação para que pudesse subsidiar a rede, já que ninguém nasce sabendo e o quanto ainda é bastante precária as discussões de sexualidade em todos os aspectos da sociedade. Existem até algumas críticas, por exemplo, que as famílias deveriam trabalhar, mas nós sabemos o quanto as nossas famílias também não tiveram quem pudesse trabalhar com elas, nunca foram subsidiadas na temática da sexualidade. Então, diante desses elementos, a instituição apresentou para a diretoria de ensino uma proposta de atuação que pudesse, primeiramente, sensibilizar a rede a respeito da temática, posteriormente, uma instrumentalização a respeito dessa temática, tendo em vista aí os temas transversais, que a própria rede, a partir dessa discussão, pudesse levar adiante uma proposta de trabalho em cada uma das unidades. É bom que se diga, Genésio, que essa questão não é uma questão piracicabana. Não é que a cidade de Piracicaba está na vanguarda, introduzindo temáticas como essa na formação dos alunos. Esse é um projeto do Estado. É um programa, é uma política pública do Estado de São Paulo. Por isso que o diretor da diretoria de ensino acolhe vocês e propõe, então, e aceita que haja uma parceria com vocês nessa questão e nessa área. Claro que é bom ficar claro também que não existe a possibilidade de ensinar a diversidade sexual. É de constatar que ela existe, que ela é um problema de direito e que esses direitos são geralmente desrespeitados e que há que ter um tratamento específico, educacional, para que então essas pessoas que têm uma experiência, uma orientação sexual distinta, tenham respeitado também o seu direito à felicidade, à alegria e à vida. Eu acho que essa é uma questão delicada, mas que é importante que saibamos que ela é parte da política educacional do Estado, do país e do município de Piracicaba. Nesse sentido, estamos modernos, atualizados, né? Porque a população homoafetiva é muito grande, né? Ela é bastante expressiva e ela tem direitos. Vamos agora voltar à questão desse projeto piloto, esses dois projetos pilotos que vocês estão... quando é que isso começou e como é que ele se caracteriza? Bem, esses dois especificamente começaram nesse último ano, né? Tiveram seu desencadeamento... Esse último ano, quer dizer, 2013. 2013. E durante ao longo do ano e trabalhando lá na escola, né? Esse que a equipe vai até a escola, né? Existe uma equipe, vamos dizer, de coordenação desse projeto em cada uma das escolas que envolve tanto a diretoria quanto a saúde, a ONG CASV que está com a gente, a própria escola e o corpo discente da escola. Esse aqui é o interessante, ele envolve Grêmio, né? E alguns outros grupos da escola, os representantes, exato. E a ideia é formar na escola multiplicadores em todas as faixas etárias, né? Trabalhar pares e também formar uma retaguarda na própria escola para esse assunto. Então, uma retaguarda para o aluno, né? Para que possa se socorrer e para os próprios professores, os outros colegas, né? Que a escola tenha propriedade, seja instrumentalizada a trabalhar com esse tema, seja com a família, seja com o aluno ou com o próprio educador. É bom dizer, o tema é a sexualidade como um todo. Exato. Então, o primeiro problema que a gente enfrenta, discutir sexualidade com os próprios professores. Como é que anda o exercício, como é que foi a construção da sexualidade de nós mesmos, né? Se a gente não fala da nossa, como é que nós vamos conversar com alguém sobre esse conceito? É a primeira coisa que pega, mas é muito interessante, também vale a pena, né? Tem sido um processo muito bom de construção. Eu acho que a gente deve deixar, né, como o senhor terminou o último programa, né, que foi feito com o pessoal da diretoria de ensino, deixando uma pergunta, né, como é que seus filhos e filhas estão aprendendo isso na escola? Acho que isso é bastante interessante para trazer para os pais que ninguém está fazendo, na realidade, ensinando ninguém a fazer sexo, até porque isso não é necessário ensinar, né? A gente aprende, a gente vem com isso
marcado, É né? instintivo. Na geração de hoje vem no chip, como a molecada diz, né? Então, isso a gente não precisa ensinar. O que a gente faz é instrumentalizar, na realidade, para que o dia que esse menino ou essa menina desejar e se sentir pronto para iniciar a sua atividade sexual, ele não faça isso porque o grupo influencia, porque o amigo já começou, ou a amiga. Não, é que ele tenha o momento dele, né? Que aquilo seja realmente parte importante do crescimento da vida dele e que tenha responsabilidade ao fazê-lo. Então ele está instrumentalizado, né? Quando a gente vê a gravidez na adolescência, a gente tenta, né, puxa para a coisa e diz assim, ela é indesejada. Pior é que não é, né? Não é bem assim. Muitas delas não são, aliás, a maioria não é indesejada. Ela foi desejada, mas talvez por um motivo um pouco complicado e talvez por não medir a consequência que isso tinha. Então é instrumentalizar para o uso dos métodos, né? E como é que eu vou fazer esse uso na minha vida? Não cabe a nós dizer, você não engravide nessa época. Não cabe a nós dizer assim, uma menina de 12 anos não tem a parte biológica formada. Todos nós aqui sabemos que as nossas avós deram luz aos 12 anos. Então o nosso problema é mais sério, nós temos que instrumentalizar as pessoas para que elas possam fazer uso disso, né? Possam fazer isso com responsabilidade. E para tranquilizar os países que fizeram esse tipo de trabalho, a prática sexual foi cada vez se protelando mais. Tem países retardando o seu início. Países que tinham a condição que hoje a gente tem, o início aí, a partir de 11, 12 anos da prática sexual, passaram a ter o início da prática sexual lá pelos 18, 19, quer dizer, retardou e muito, não é pouco não. Então, vale a pena o trabalho e não, a gente, assim, os pais não precisam ter medo disso porque é bem tranquilo. É formação de cidadania. Exato. Porque essa é uma questão de responsabilidade. Assim como ele ou ela vão optar por uma carreira, por um trabalho, por um projeto de vida, também a opção da questão da sexualidade, ela é parte desta identidade, desta formação e desta cidadania, quer dizer, do exercício de uma cidadania responsável. Você só fazer o destaque, claro. Eu acho que cabe a cada geração, né, deixar algo de melhor para outra. Acho que é isso que a gente está tentando construir. Eles vão ter uma tranquilidade melhor em trabalhar nisso no futuro que a gente tem hoje. Genésio, o que você teria a acrescentar a esse, já que vocês já fazem parte também desse projeto piloto? Sim. Eu acho que quais são as escolas que estão sendo envolvidas no projeto piloto? Vocês sabem, não? O nome dessa escola? Sim. A escola Catarina Casale Padovani, lá no Santa Terezinha, e a escola Hélio Nering. São essas duas escolas que estão Planalto, no Jardim Planalto. São Jorge Planalto. Que estão nesse projeto piloto. Acho que o que acrescentar dentro desse projeto, em termos de darmos um reforço, é o quanto falarmos de sexualidade nós devemos envolver todos os atores da sociedade. Então, Moisés já dizia disso, o quanto nós estamos conseguindo agregar. Então, o convite é que pais, educadores, todos da nossa sociedade, que possamos olhar para a dinâmica da sexualidade. Infelizmente, como eu já havia dito, falar de sexualidade continua sendo um tabu na nossa sociedade. Apesar de algumas pessoas terem o entendimento de que não, sexualidade está em todo canto, se fala em todo canto, mas se fala a partir de uma superficialidade, se fala a partir de palavrões, mas ninguém de fato costuma olhar para os sentimentos, para as relações e como essas relações se dão e como cada uma das pessoas vivenciam as suas diversas experiências sexuais e em que momento isso se dá. Então, acho que o grande importante do projeto é isso, a grande importância do projeto é isso. Toda a nossa sociedade envolvida em prol de uma construção de fato humana, respeitosa e digna para todos nós. Porque é fundamental, é importante a gente destacar os desvios, né? Sim. A quantidade de estupros que de está abuso, acontecendo, né? Contra as mulheres nesse país é assustadora. Não só aqui. É um problema isso em todos os recantos do mundo. Isso é parte de um processo educativo. Como é que você pode simplesmente violentar alguém que não queira a praticar um ato que é tão fundamental, tão íntimo, tão definitivo? Isso pode gerar gravidez, isso tem consequências. Quer dizer, então a questão da sexualidade
tanto pelo seu lado positivo. Acho que vocês têm o bom, eu diria assim, né, que é o positivo do projeto de vocês, da rede de educação, é que vocês estão encarando o lado positivo. Como nos valer da nossa própria sexualidade de modo criativo, responsável, saudável e construtivo. E não ficarmos preocupados com os desvios, embora os desvios sejam parte de uma ação de direitos humanos e que valem para todos os tipos de manifestação, né? Para o homem, para a menina que se prostitui por razões econômicas, ou o que seja, que também é outro fenômeno grave no país e em todo lado, como também a questão da própria homossexualidade, que também é uma questão, quando se transforma, né, numa rejeição, num bullying, né? Sentença de morte, o que é pior. É uma sentença de morte, o que, de certo modo, é uma expulsão de casa, quando ainda pais, famílias realizando isso. É importante que nós nos reunamos, nos concertemos, nos relacionemos, escola, família, comunidade, secretarias do governo, entidades civis e ONGs, nesse processo de ajudar nossas crianças a terem um processo mais construtivo, mais rico, né? E que cheguemos a isso, né, que é o ideal, trazemos, né, a introdução dessa criançada na vida sexual. Que a gente possa ter esse processo como um processo que adie, né? Porque quanto mais se antecipa, mais complicado fica, porque o nível de responsabilidade é muito pequeno dessa fase da vida. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que estes programas tenham sido positivos na sua percepção. Continue se indagando, continue conversando em família sobre isso. Converse em casa com seus filhos, com seus netos, de modo que essa questão se torne uma questão importante. E você também, como família, como pai, como mãe, contribua para a formação saudável do seu filho, da sua filha, neste terreno da sexualidade. Este programa pode ser revisto, ele está registrado no site da Unimep, tanto o programa radiofônico como o programa televisivo, e o site da Unimep é tvunimep.com.br. A todos vocês, boa continuação na reflexão e a todos nós felicidade nas nossas decisões da vida. Muito obrigado.